Bora falar de engenharia? Então aguarda aí que a gente já vai falar com foco em incêndio. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, se você não me conhece, procura o vídeo aqui no canal da minha apresentação. E aí a gente vai para a primeira série de vídeos a respeito de incêndio em edificações. Essa série vai ser composta de alguns vídeos, eu vou falar desde o histórico até o dimensionamento, claro, focado para os acadêmicos e para os leigos também, que têm interesse em saber, e por isso a linguagem aqui vai ser muito menos técnica, tá? Eu vou focar a respeito do livro que eu escrevi de edificações em situação de incêndio e a gente vai começar falando hoje sobre os princípios básicos do dimensionamento e do comportamento do incêndio em uma edificação. O incêndio em si é sempre um grande risco ao patrimônio, que é a própria edificação, e à vida, certo? Isso aí é um clichê de todo texto que você vai estudar a respeito de edificações em situação de incêndio. É sempre um risco muito grande, tanto para pessoas quanto para o patrimônio, a edificação em si. Ninguém quer que seu patrimônio seja também perdido durante o incêndio. Não existe um estudo característico ou um estudo básico ou simplificado que diga que a edificação está condenada ou não depois do incêndio. Tem que ser avaliado caso a caso, tá? Então, por isso, é uma grande preocupação sempre. Quanto à vida, algumas medidas devem ser tomadas para que haja segurança de evacuação, basicamente, e aquele edifício ou aquela edificação seja evacuada, que as pessoas saiam em segurança de dentro daquela edificação, antes que aquele incêndio comprometa o risco ou cause risco ou comprometa a vida daquelas pessoas que ali estão. Ao longo do tempo, vários edifícios entraram em colapso, vários edifícios pegaram fogo e até mesmo cidades inteiras, sofreram aí com chamas. E com isso, o estudo foi evoluindo cada vez mais, sendo que hoje a segurança em edificações quanto a incêndio, ela é tão grande que raramente a gente ouve falar de um incêndio generalizado ou de um colapso generalizado de uma estrutura. Geralmente, o incêndio ele ocorre localizadamente, e eu vou explicar isso ao longo dessa série de vídeos, porque que o incêndio ocorre localmente e não generalizadamente, tá? E ocorrendo localmente é muito fácil de você mitigar, você controlar para que ele não torne ali um incêndio que vá comprometer toda a edificação ou vá colocar em risco as pessoas de dentro daquela edificação. Dessa forma, é muito importante que sejam tomadas algumas precauções e que alguns detalhes sejam executados desde a fase de concepção de projeto. O principal profissional envolvido na concepção é o arquiteto e é ele que deve, geralmente, já tomar as primeiras medidas de combate e prevenção de incêndio já na concepção do projeto, focando na compartimentação, que é um item que a gente vai falar em um vídeo separado. Então procure o vídeo quando ele sair e você vai encontrar ele aí. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative aí o sininho, que aí você vai receber a notificação quando esse vídeo sair. Muito provavelmente é o próximo. O incêndio em si, ele causa um risco às pessoas, mas basicamente a maior parte das pessoas morrem por inalação de fumaça. Elas vão perecer por esse motivo. Então, o que diferencia a pessoa que sobrevive ou não numa situação de incêndio é a frieza ou a calma de se evadir do local, e é claro que tem que ter as condições de evacuação do local, sem que ela inale uma quantidade de fumaça suficiente para que ela ou desfaleça, porque ela apague, ou que ela faleça em si, por conta de fumaça tóxica, por exemplo. Nesse sentido, algumas condições de ventilação e de rota de fuga são importantíssimas. O Estado de São Paulo, por exemplo, possui quase 50 instruções técnicas e decretos que são característicos do nosso estado e são usados para vários outros estados também, que não possuem essas instruções técnicas, tá? Nem todos têm, mas todos podem usar. Além de existirem várias normas que vão desde a concepção do projeto até o cálculo estrutural em si para que haja a evacuação.
Então, basicamente, o que consiste a verificação daquela estrutura em situação de incêndio? Consiste em 2 fatores. O primeiro fator é o tempo requerido de resistência ao fogo, tá? Que é o tempo que vai ser dimensionado a partir do tempo em que a última pessoa demore para se evadir daquela edificação do local mais distante. Então, esse tempo requerido de resistência ao fogo, ele vai ser dimensionado, né, a partir das características geométricas daquela edificação, assim como os recuos, janelas, ventilações, compartimentos. E aí vem a determinação das portas corta-fogo, por exemplo, ou de até dampers, chuveiros automáticos, sistema de detecção de incêndio. E tudo isso vai ser o que vai fazer a diferença entre ter um incêndio de muitas proporções e um incêndio de poucas proporções. Então isso é a principal característica da edificação que vai tornar ela segura ou não. Às vezes, um simples detalhe de deixar as portas corta-fogo abertas ou fechadas vai fazer a diferença entre morrerem 50, 100 ou 200 pessoas naquele incêndio. Um simples detalhe de uma saída de emergência a mais vai fazer a diferença na hora da emergência. Muitos profissionais acham que incêndio, né, a verificação em si, o dimensionamento em si, os sistemas de combate e prevenção, eles são gastos e não investimentos. Porque ele vai ser um sistema que vai ficar adormecido, vai ficar ali e nunca, né, na melhor das hipóteses, nunca vai ser usado. E esse é o maior problema. Ele está ali parado, deve ser testado, deve ser dada manutenção, porque no momento em que ele vai ser usado, vai ser necessário, vai ser o que vai fazer a principal diferença. Além disso, existem reservas técnicas, né, de água nas caixas d'água da edificação, para que no momento de incêndios hidrantes possam ter fornecimento de água. E isso deve ser verificado também no projeto de bombeiro, tá? E esse é um item muito importante na sua edificação. Basicamente, quase todas as edificações comerciais precisam de pelo menos um projeto simplificado de bombeiro, tá? E isso deve ser exigido pela prefeitura na hora de emitir o seu alvará. Partindo do tempo requerido de resistência ao fogo, a gente vai encontrar o tempo de resistência ao fogo de cada material. O que é isso? Uma parede de alvenaria vai resistir a um tempo específico de resistência ao fogo daquele material. E ele tem que resistir no mínimo o tempo requerido de resistência ao fogo, para que as pessoas saiam em segurança. Tá? Esse é o principal objetivo da sua edificação, que as pessoas saiam em segurança. E aí um objetivo secundário é que a sua edificação não entre em colapso por esse motivo. Então, ao longo dos vídeos, a gente vai comentar com vocês a respeito do comportamento de cada material em situação de incêndio, desde do edifício de concreto, o edifício de aço, o edifício de madeira, a edificação mista, o comportamento dos compartimentos, e vai explicar o que é cada coisa em termos mais leigos, né, menos técnicos, para que todos possam entender. Se você gosta do tema em si, acredito que você vai apreciar os vídeos e vai ser muito importante para você. E se você é leigo, também vai ser interessante você saber, porque cada detalhe faz a diferença, mesmo o detalhe da utilização, né, a brigada de incêndio e tudo mais. Então isso vai ser de grande proveito para vocês. E aí a gente vai falar de todos os incêndios históricos que aconteceram, ou pelo menos a maioria deles, e o que cada um deles foi agregando ao longo da história para que hoje a gente tenha uma grande segurança em incêndio e edificações. Além de comentar sobre possíveis ruínas, o que levou aquele edifício a ruir, ou o que levou aquilo a ter bastante vítima, né? E o que cada um deles agregou. Desde incêndios aí que fizeram com que as pessoas precisassem usar um balde de água na frente das casas, para que, caso houvesse o início de um incêndio, apagasse, até hoje as detecções automáticas que a gente tem de fogo, causando aí uma grande segurança no caso da situação ou do início de um incêndio em si. E é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo dessa série de vídeos a respeito de incêndio, alguns conceitos iniciais para que vocês possam entender. O próximo vídeo vai ser sobre a compartimentação, a importância dela e como ela funciona. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem aqui. Se inscrevam no canal. Um forte abraço e até mais.